abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Lucas 5, do verso 1 ao verso 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus lhe disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Vamos orar? Nós temos a certeza, Senhor, de que para entender a Tua palavra, nós dependemos do Senhor, na ação, no poder, no agir do Teu Espírito entre nós. Pedimos que esta palavra conhecida, familiar, esse episódio bíblico, ele nos traga verdades libertadoras. Que haja nesse lugar um sopro naqueles que estão mortos, para que voltem à vida. Que haja correntes quebradas neste lugar e pessoas saiam daqui livres para adorar o Teu nome. Que haja transformação e não informações nesse lugar. Que nós possamos estar com nossas mentes absolutamente voltadas para Ti. E dizemos isso em oração, que nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Domingo passado eu falei sobre o sono perigoso, um sono da morte. Um sono do qual nós devemos ser despertados e esse era a propósito do Senhor, nos despertar deste sono. As mensagens estão todas gravadas. E os meninos estão fazendo um trabalho muito jóia. E as mensagens estão no YouTube, caso você queira rever e dar uma conferida depois nas mensagens que são pregadas aqui nessa igreja. Está lá. Os meninos fizeram uma página lá no YouTube. Vocês vão ver o tanto que eu fico bem, assim, filmado. Então dá uma olhada, e essa mensagem de domingo passado está lá, despertando de um sono perigosíssimo. E eu ainda fico pensando nessa mensagem, ainda fico pensando nisso. Eu não parei de refletir nesse assunto. Essa semana também foi uma semana de mexer com isso, abrindo novas portas, encontrando alguns caminhos e permitindo o Senhor ainda mexer um pouco mais comigo. Na tendência que eu tenho de dormir esse soninho. Na tendência que eu tenho de não enfrentar algumas coisas que eu sei que eu tenho que enfrentar. Algumas tendências de desistir, algumas tendências que podem me levar a um local onde só o sopro do Senhor vai me fazer de novo ficar de pé. Tendências. E eu, permitindo um pouco mais o Senhor mexer comigo durante essa semana, leio esse texto não como uma mensagem nova, mas como uma boa nova. Lembro de Joel. O profeta Joel, ele não revela nenhum pecado absurdo na nação.
sei se você conhece o livro de Joel, ele não aponta para pecados assim devastadores, que fizeram com que essa nação chegasse ao fundo do poço. Como em outros momentos, alguns profetas denunciaram que a situação ao qual elas se encontravam era por pecado. O profeta Joel, o pano de fundo é curioso. O que acontece em Joel é pelos gafanhotos. Lá, se você pega, por exemplo, o versículo 4 do capítulo 1, diz assim, Joel 1:4, o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. Então, foram 4 sequências de gafanhotos, tipo assim, não deu trégua. Um veio e arrebentou. O que sobrou, o outro veio e destruiu. O que sobrou, o outro veio e destruiu. E o que sobrou do terceiro, o outro veio e destruiu. Então, assim, eu não acho que eram gafanhotos literalmente. Que eu acho que foram avalanches de situações difíceis da vida que passou por cima do povo. E uma parte curiosa, né? Então, o pano de fundo de Joel é isso, a situação que o povo se encontrava por causa dessas sequências de gafanhotos. Então, o povo estava dilacerado. Mas um fato curioso, no versículo 16 do capítulo 1, é uma pergunta do Senhor. Joel 1,16 diz assim, não é verdade que está tudo destruído? Já pressupondo a resposta positiva. E ele vai dizer assim, mas também não é verdade que a alegria e o júbilo sumiram de dentro da minha casa? A pergunta é verdade que a situação ficou um caos, não é verdade? Aí o povo vai dizer, é verdade. Mas não é verdade também que da minha casa não tem mais alegria? Não é verdade que na minha casa não tem mais júbilo? Mas aí as pessoas podem dizer, bom, mas como é que pode ter júbilo numa sequência de 4 pancadas seríssimas desses gafanhotos? Aí o Senhor poderia responder dizendo, você lembra do Abacuque? O que tem o Abacuque? O Abacuque escreveu um cântico, um cântico orado ou uma oração cantada. Você lembra do Abacuque? Nas suas últimas palavras no seu livro do Abacuque, a situação não estava fácil lá também. E o que o profeta Abacuque falou foi, ainda que a figueira, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e não haja mais gado no curral, todavia, e isso, eu me alegrarei no meu Senhor. Exulto o Deus da minha salvação. Deus é a minha fortaleza. Ainda que as coisas sejam tão difíceis, que eu não tenha mais o que comer, eu exulto o Deus da minha salvação. O caso é que hoje nós somos o templo do Espírito, e pode ser que, ainda na mesma reflexão do domingo passado, algumas alegrias estejam sendo perdidas. Fico pensando nos irmãos que escolhem essas músicas, e eles falam de gente morta, que o sopro do Espírito vem e traz de novo a vida. E nós nunca combinamos assim o que eles têm que cantar e o que eu vou pregar. Parece que tem alguém organizando por nós. Acho que muitos vivem como se houvesse uma mágica especial, assim, de oração. Será se não existe uma oração que faz um negócio dar certo? Será se não existe uma fé especial que faz com que o nosso contexto mude? Será se não há uma mágica na vida cristã, onde o quadro mude, a situação reverta? Se não existe um estalo, por isso que eu acho que tem tanta gente buscando coisas assim tão rápidas, que toca, que pega, que compra, que consome, que adquire, para que o quadro mude. Será se existe isso? Eu fico olhando na palavra e eu vejo que não existe. O Evangelho, ele não é um compêndio de regras para a gente obedecer, para tornar a nossa vida arrumadinha e o mundo arrumadinho para a gente. Não dá certo. Eu fico pensando que não dá para organizar a nossa vida, porque nem a gaveta de meia é organizada. Assim, alguém tem as suas gavetas de meia são organizadas? Alguém? Não fala não. Assim, alguém bem organizado. É difícil. A seu guarda-roupa é bem organizado.
Então, quando a gente não organiza nem essas coisas mínimas, a gente quer que a nossa vida seja organizada. Eu acredito que nós temos que viver com muitas desorganizações. Porque a gente não tem como organizar tudo e muito menos organizar tudo lá fora. A vida nossa não caminha num trilhozinho organizado. Eu não acredito nisso. A gente vai ter que aprender a viver com algumas desorganizações. Eu vejo que o Evangelho é o reino de Deus em mim. Ele chegou para reinar. Ele chegou para dar uma nova dimensão de como é a minha vida e como é que eu lido com a vida. Aí os perfeccionistas se arrebentam, porque os perfeccionistas, eles se preocupam com performance, eles não se preocupam com a glória de Deus. Os perfeccionistas estão muito voltados para a sua performance, olha o que eu fiz. E ficam doentes quando sai do jeito que eles querem. Viver com Deus, sendo perfeccionista, você vai morrer. Porque você não aguenta. Porque muita coisa sai dos trilhos. Porque senão, nem a oportunidade de Deus trabalhar com a gente fora dos trilhos a gente aceita. E Deus tem muita coisa para fazer com a gente e conosco fora dos trilhos. Minha vida saiu dos trilhos, ótimo. Uma matéria-prima para Deus trabalhar. A vida sempre nos trilhos é um mito, uma coisa que não funciona. Todos os homens de Deus saíram dos trilhos. Por que eu e você não sairíamos? Então a gente vai ter que viver com algumas desorganizações. E a vida de Deus não é deixar a vida arrumadinha num trilho certo. A vida de Deus, a vida com Deus é um caminho, cujo nesse caminho é Ele que reina. E o que tem a ver Lucas 5? O que eu tenho a ver com Lucas 5 é porque eu acho que nós estamos sempre vivendo num limiar de fracasso e sucesso. A gente sempre fica lidando com medo e fé. Nós não somos uma geração que sabemos muito bem lidar com guerras e paz. Nós não sabemos lidar com esses conflitos. Somos uma geração muito imediatista. A gente não sabe lidar com frustração e alegria. Nossa vida ou é muito alegre ou então é absolutamente frustrada. Nós não sabemos lidar com esses mundos e com essas realidades. E o que eu vejo aqui, por mais que esse texto ele seja muito usado para esses ensinos metafóricos, essa pesca maravilhosa, eu não queria usá-lo como metáfora, eu queria usar como princípios. E eu acho que esse texto tem como nós tirarmos princípios. E eu vejo aqui gente cansada, eu vejo os discípulos lavando as redes, e há uma denúncia nesse texto de que eles estão cansados, e um sentimento de fracasso, porque eles passaram a noite toda pescando, e não pegaram um peixe sequer. Eu vejo uma galera que, parecido com esses discípulos, que se acha falido, uma turma que não tem mais o que fazer, uma turma que olha para ontem e olha para hoje e não tem mais para onde ir. Eu vejo esses discípulos representando uma turma que se acha falido. Só que o Evangelho nunca nos chamou de falido. O Evangelho diz que a gente passou por falências. Talvez assim, a sua empresa faliu, mas você não é falido. Talvez assim, você quebrou. Não você, a empresa. Mas você está intacto, completo na presença do Senhor. O caso é que você se projetou na empresa e a empresa em você. A empresa entrou em falência, você não é uma pessoa falida. Por exemplo, você pode se declarar uma pessoa pobre. Aí o Salomão falou, disse assim, cara, tem tanta gente pobre tendo tudo. Tem aqueles que se declaram pobres tendo tudo, e aqueles que se declaram ricos não tendo nada. Você tem tudo. Quando nós temos esse Deus que sopra em nossas narinas e nos traz de volta à vida, nós temos tudo. Então a gente pode se declarar pobre não sendo, a gente pode se declarar falido como não sendo. Eu vejo esses discípulos, ou esses futuros discípulos, representando muito bem essa tendência. Eu volto ao meu coração palavras de alerta, tipo, porque eu passo por lutas, gente, talvez vocês não acreditem, mas eu passo. Passo por lutas agudas, tanto quanto você, a gente talvez chore o mesmo choro. E o que eu tenho voltado ao meu coração a repensar, é que por mais que o choro dure uma noite, tem um sol que vai brilhar amanhã. Tem um Deus que trabalhou por mim. E tem um Deus que trabalha por mim enquanto eu durmo. Significa que eu não tenho muita coisa para fazer. Eu só tenho que descansar. Esperando que vai voltar um sol a brilhar. E por mais que você e eu, nós possamos ter muitas marcas e muitas cicatrizes na vida, só quero te dizer que as nossas cicatrizes, eu penso que elas são
marcas daquilo que poderia ter nos matado e não matou. Cicatrizes são memoriais de que a gente não morreu. A gente passou por grandes dificuldades, mas saímos do outro lado. Olha as cicatrizes aqui, ó. As cicatrizes de um divórcio, as cicatrizes de uma falência, as cicatrizes de um erro, de um pecado absurdo, as cicatrizes de um fracasso, seja lá qual foi, em que nível foi. A cicatriz de uma traição. A cicatriz de um luto, de sepultar um filho. Ah, que cicatriz é essa? E a gente olhar para a cicatriz e dizer, esse dia eu poderia ter morrido, mas o meu Senhor me deixou vivo depois disso aqui. Sabe o que a cicatriz é? Um memorial de que Ele teve com a gente. Bom, eu compartilho com vocês algumas verdades desse texto. Pretendo hoje ser o mais objetivo possível. Nós somos responsáveis. Um princípio que eu tiro desse texto é que nós somos responsáveis pela nossa vida. O que me ocorre muito como centro nesse texto é que Deus ele não dá ordens para que os peixes pulem para dentro do barco. O que eu acho fantástico é que o Senhor poderoso, Ele poderia dizer, peixes, pulem dentro do barco. E aí, a pesca maravilhosa não precisava os discípulos ir num alto mar. A pesca maravilhosa poderia ser, porque milagre por milagre, não, se eu fosse Cristo, eu fazia um milagre assim, completo. Assim, eu mandava os peixes pularem dentro do barco. E agora saiam do barco todos e vejam a multidão de peixes que eu vou encher esse barco. Entendeu? Eu mandava os peixes, vem, hoje eu controlo os peixes, eu mandava os peixes pularem. E por que o Senhor não fez isso? Porque nós temos responsabilidades. Por que o Senhor não faz com que peixe pule dentro de barco? Porque nós temos responsabilidades. Tem um pastor chamado Viliforme. E o pastor Viliforme da igreja cristã, da igreja Bethesda. A exposição desse texto, deste homem, me fez trazer para vocês essa digestão e essa reflexão. Deus ele não faz com que os peixes pulem dentro do nosso barco. Deus ele faz com que a gente volte de novo para o barco que a gente entendeu que era uma falência. Que a gente fracassou. E eu acredito que o milagre não é o peixe pular dentro do barco. O milagre é o homem voltar para dentro do barco. Eu acho que o milagre é o homem voltar a acreditar nele mesmo. O milagre não está no peixe dentro do barco. O milagre está no homem em alto mar. Voltando para os seus desafios, encarando os seus medos de frente. E dando para si mesmo mais uma oportunidade, mais uma chance. E entendendo que ele é o responsável por isso. Que não há a oração, que não há o cântico, que não há o método, que não há a toalha. Que não há essas coisas que fazem algo dar certo na fé cristã. Ou você entra de novo no seu barco e entra nos mares do medo. Ou então as coisas nunca vão dar certo, porque você vai ficar sempre lamentando, murmurando e reclamando da vida. Um jovem recém-casado, trabalhava como assistente administrativo, e ele foi morar num local muito difícil, onde ele via as crianças sendo arregimentadas pelo tráfico. Um dia, esse homem, de tão inquieto que estava, esse jovem, de tão aflito que ele ficou, ele se vestiu de palhaço. E com apito e pirulito ele saiu no meio da rua, convidando as crianças para ir para sua casa para estudar a Bíblia. E as crianças foram. E a casa desse homem se tornou uma igreja. E essas crianças que se converteram, hoje são homens que estão trabalhando, que casaram, que construíram suas vidas, e o tráfico não capturou esses pequenos. Por quê? Porque um homem resolveu sair no meio da rua vestido de palhaço. E somente com 2 armas, apito e pirulito. Isso foi na periferia de Belo Horizonte. O caso é que nós reclamamos muito mais do que assumirmos as nossas responsabilidades diante da vida. Não adianta, amigo, ficar batendo panela na hora que o presidente está falando. Isso é pífio, pequeno e ridículo. O que a gente tem que fazer é ir para o mundo e fazer diferença. Não adianta. O caso é que a gente não tem coragem de se vestir e sair na rua.
Talvez porque a gente não dê valor às crianças como deveríamos dar. A gente não pode reclamar da vida quando nós ficamos nos mesmos lugares de sempre. Decore isso. Você não tem o direito de reclamar do lugar onde você está, quando você não move um pé para sair do lugar de onde você sempre esteve. Você não pode reclamar. Você não pode reclamar de ser a mesma pessoa, você não pode reclamar de ter os mesmos problemas. Por quê? Porque você sempre agiu do mesmo jeito. Você sempre tem a mesma saidinha. Você sempre tem o mesmo escape. Você sempre é uma pessoa covarde diante daquilo que é responsabilidade sua. Você sempre terceiriza. Você terceiriza a oração, você terceiriza o louvor, você terceiriza o suor. Outros vão suar por você. Outros vão estudar por você. Outros vão ler para você e por você. Outros vão interpretar a Bíblia por você. Outros vão servir por você. E servir a você. Os seus filhos não é responsabilidade sua, é responsabilidade da igreja. Isso sempre será uma mentira. Seu casamento não é responsabilidade da igreja, seu casamento é você que vai fazer dar certo. A igreja entra apenas como aquele que vai dar as mãos. Esses homens, eles tinham que voltar para uma direção correta para a sua própria vida. Eu não acredito que as nossas desculpas, eu não acredito que as nossas justificativas, eu digerindo um pouquinho o que nós falamos pela manhã, elas seriam aceitas diante de Deus. Eu fico pensando nas minhas desculpas, e eu dou as minhas desculpas para vocês, assim, a gente vai falando, mas também você sabe do fulano, aí você, aquilo não vale nada, aí é verdade. A gente vai falando dessas coisas. Mas você sabe, eu desanimo na igreja porque o povo não sei o quê. Eu desanimo na igreja porque o povo... Eu desanimo, não faço a obra do Senhor porque isso. Eu não... E eu fico pensando nesse tanto de justificativas que a gente dá. Eu fico pensando assim, se nós fôssemos honestos, de entrar dentro do quarto secreto, só eu e Deus, e entender que Deus está ali, e Ele olhar dentro dos meus olhos e dizer assim, dê agora as suas justificativas. Porque você não serve. Porque você não atua. Porque você não abraça. Não. Eu quero que você diga para mim, olhando nos meus olhos. Por quê? Porque você tem massacrado sua família. Você tem massacrado seu cônjuge. Você aprisiona as pessoas. Você culpa todo mundo. Você dá culpa para todo mundo. Todo mundo é culpado. Você não age porque tem culpados. Você não tem uma postura cristã melhor porque tem culpados. Por causa de tantas coisas que você coloca como justificativa. Eu quero fazer um convite para você hoje à noite. Hoje à noite, entre no quarto secreto. Olhe dentro dos meus olhos e apresente todas as suas justificativas. Diante de mim, não mais diante da sua família. E por que você não ama? Por que você não abraça? Por que você não abençoa? Por que você não opera? Por que você não se veste de palhaço? Por que você não faz a minha obra acontecer? Por que você é só você? Apresente-se diante de mim e dê as suas justificativas para mim. Vê se uma dessas ficaria de pé diante do Deus soberano. Meus irmãos, não fica. Porque não há culpados pelas nossas irresponsabilidades. O barco é meu. Eu posso culpar a temperatura, eu posso culpar a água, eu posso culpar o peixe. Eu posso culpar o mar revolto, eu posso culpar o vento. Talvez Deus vai olhar para mim e vai dizer, mas você vai me obedecer quando? Porque eu estou dizendo que por mais que você escute pregações, até hoje, as pregações nunca mudaram sua vida. Assim como esses pescadores estavam lavando suas redes, e dá a entender no texto que eles estavam tão frustrados que eles não estavam prestando atenção no que o Senhor pregava. Até que quando o Senhor terminou a mensagem, olhou para Pedro e disse assim, entra no barco. Porque eu estou percebendo que você não prestou atenção no que eu falei. E se eu voltar a pregar, você vai ser a mesma pessoa. E se eu voltar a pregar amanhã, você vai ser a mesma pessoa. Se você for aquele acostumado a ouvir pregações e analisar pregações, você nunca vai sair do lugar. Quero fazer um convite para você hoje à noite. Entre no barco da sua vida e assuma as suas responsabilidades. O barco é seu. Há responsabilidades. E deixa eu te dizer uma coisa. Na NVI eu gosto dessa tradução, quando o Senhor diz,
Vamos às águas profundas. Vamos às águas profundas. Você sempre foge, né? Nós temos pessoas que sempre fogem. Confronta um cônjuge. Tem cônjuge que foge. Ele nunca conversa. Ele nunca fala. Ele nunca põe na mesa. Ele nunca abre o jogo. Sempre foge. Critique um cônjuge. Tem cônjuge que não aceita crítica. Ele apela. É apelão. Mas isso é porque é medroso. Porque ele sabe que está errado. Ele não encara a sua realidade. Ele não entra no barco dele. Tem pessoas que não encaram. Tem pessoas que sempre ficam com um sorrisinho fajunta para todo mundo. Mas é teatro. Sempre na superfície. Serviço, superfície. O convite do Senhor para esses homens é: vamos às águas profundas. Vamos mexer em coisa na sua história que você nunca permitiu que fosse mexido, mas é responsabilidade sua mexer. Por isso que você é a pessoa que você é. Vamos mexer com esse medinho que você tem. Vamos mexer com esse medo que você tem de encarar a vida. Deixa eu trabalhar com redes. O que nós vamos pescar em águas profundas? Vamos observar por que você sempre foge de questões sérias. Vamos observar porque você nunca para. Você sempre foge. Sempre, numa pergunta séria, você responde brincando. Sempre. Você nunca leva nada a sério. Sabe por quê? Vida de superfície. Por isso que nunca pega nada. Por isso que é sempre uma sensação de frustração e de vazio. E por mais que escute muitas mensagens, mas não presta atenção no que está se falando, porque a sensação de frustração é maior do que a possibilidade de ouvir. Eu espero, e a minha oração é, mesmo pregando, que vocês possam ouvir um grande Senhor e um grande Jesus, dizendo: vamos às águas profundas. Quero trabalhar com as suas mágoas, quero trabalhar com seus rancores, quero trabalhar com as suas frustrações. Eu quero trabalhar com o seu passado que você nem mesmo se perdoa. Eu quero trabalhar com um passado que você não perdoa ninguém também. Eu quero trabalhar com a tua noite, ou com o teu dia, que você é um fracasso. Eu quero trabalhar com isso. Porque eu sei que você está olhando sempre para trás. Eu sei que você olha para trás e diz: eu não peguei nada. Você está lavando as redes, mas um sentimento de frustração. Deixa eu mexer com o que passou. Eu tenho um novo tempo para você, eu tenho uma nova época para você, eu tenho um novo caminho para você. É o mesmo barco, o mesmo mar. A diferença é que as águas agora que nós vamos serão águas mais profundas. E o Evangelho é um evangelho de responsabilidade que nos faz ir a águas profundas. Se houvesse um método, não seria água profunda, era muito ralo. Se houvesse uma oração forte, era muito ralo. Se houvesse uma mágica da fé para mudar o meu contexto e mudar o meu casamento, seria muito ralo. Isso se chama mágica. Ou truque. Segundo, há responsabilidades. Eu vejo nesse texto o Senhor nos dizendo: há novas possibilidades. Se há responsabilidades e você tem que se mexer diante daquilo que tem que ser feito, amigo, seu casamento está indo ao ralo. Você tem que se mexer. Você não tem como ficar quieto. Minha irmã, você vai perder o seu marido. E se você não se mexer, meus irmãos, vocês estão perdendo os filhos de vocês. Vocês têm que se mexer. Minhas irmãs, meus irmãos, vocês vão perder os pais de vocês. Vocês têm que se mexer. A gente sabe o que tem que ser feito, a gente vai fazer. Nós temos responsabilidades. Aí o Senhor vai dizer que eu tiro como segundo princípio, existem novas possibilidades. E quais são as novas possibilidades? Esses mares. Esses mares que, quando a gente pode... Já ouviu essa frase assim? Quando a gente acredita nessa frase: você não pode mais errar. Você que já errou muito na vida. Mas você não dá mais a você a oportunidade de errar de novo. Sabe o que vai acontecer com você? Cadeia. Você está preso. Porque você vai estar tão neutralizado que você não vai ter mais a coragem
de enfrentar novos mares. Porque você nunca vai saber que mar é o certo. Quando eu digo para mim mesmo, eu não tenho mais a possibilidade de erro, significa que você caiu dentro de uma prisão. E ninguém vai lhe tirar mais de lá. Quando um cônjuge olha para o outro e diz, você não erre nunca mais, isso é uma prisão. Porque é um gás neutralizador. Porque viver é errar. Por favor, eu não estou fazendo apologia a pecado, essas coisas. Eu estou dizendo que a gente erra. Eu vejo que o Senhor, Ele quebra a gente dessas cadeias. Porque isso é ser duro demais com a gente mesmo. Já falei da dor de cabeça? Já falei na terça e na quinta, não falei no domingo. Aí eu vou falar agora no domingo. Evangelho Maltrapilho. Esse livro é show de bola, coisa boa. Se quiser ler um livro bacana, o Evangelho Maltrapilho. E lá num dos capítulos desse livro, o autor fala de um episódio onde um crente, ele foi se consultar com um médico crente. E aí esse crente, como eu gostei desse capítulo por causa disso. Ele sentia dores de cabeça constante. Aí eu gostei. Aí muitas dores de cabeça. E o médico foi perguntando para ele, você toma um remédio por conta própria? Aí ele disse, não. Você bebe? Que é isso? Sou crente. Tá. Aí fuma? Não, o que é isso? Aí, tá. Como é que estão as noites de sono? Boa. Você está com problema com dormir? Ele disse, não. Você está, assim, comendo direitinho? Eu disse, estou comendo direitinho. Então eu já sei. E ele olhou, você já sabe por que eu tenho dor de cabeça constante? Eu disse, sei. Isso o que é? A sua auréola de santo é muito apertadinha, muito... Está apertada, ela fica pressionando seu cérebro. Você é muito santo. Você é muito bom. Você não se dá nem o direito de errar. Quando você erra, você não se perdoa. Porque você não poderia ter errado. Isso parece com alguém que você conhece? Aí isso é muito santo, assim. A auréola, sabe o que é a auréola, né? Aquele negocinho do santinho, que fica em cima do anjinho. Pois é, todos nós temos uma. Aí ele vai dizer, aí a desse cara era muito apertada, sabe? Aí o médico deu o diagnóstico. Você não está pronto para novas possibilidades, né? Essas novas águas em mim, tudo vai ficar complicado. Porque você não acredita em mim. Eu vejo que essas novas possibilidades podem nos levar, se a gente não abraçar, a um local, gente, de tanta omissão. Nós podemos levar a chegarmos a um lugar de tanta segurança, nos acharmos sempre seguros na nossa terra fixa, que aí a gente vai vendo as visitas do Senhor, a gente vai experimentando as visitas do Senhor e a gente vai sempre dizendo não, 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 porque a gente não tem coragem de enfrentar novos mares. A gente tem lugares seguros, que esses nossos portos seguros pode ser a nossa maldição. Sua família pode ser um problema para você. Porque você tem um porto seguro como a sua família. Eu vou lhe dizer uma coisa, sua família daqui a pouco não existe mais. O que você entende de pai e mãe está com uns dias contados. Você não vai ter essa segurança mais. Quando você tem segurança em filhos, segura a onda, eles vão casar e vão embora. E aqueles que ficaram de ligar para você todo domingo, vai ter um domingo que eles não vão ligar. E você vai sofrer, você vai chorar. E agora? E agora? Você vai ter que enfrentar novas possibilidades da vida. O ninho vazio. Você vai ter que encarar novas possibilidades, você agora está só. Seus filhos partiram. E tem irmãos e irmãs que sofrem o ninho vazio até hoje. Mas também é porque, assim, o menino está com 40 anos de casado, então ele mas ainda sofre o ninho vazio até hoje. Eles não admitiram o filho, entendeu como se fosse uma troca. Aí você não leu as escrituras, que tem que deixar pai e mãe. Ou você acha que esse texto, deixar pai e mãe, era para você? Você deixou pai e mãe, ele não vai lhe deixar. Então, quando nós projetamos em pais, eles vão morrer. Quando nós projetamos em filhos, eles vão casar. Sobra quem? É exatamente esse que vai ter que entrar dentro do barquinho, vai ter suas responsabilidades e enfrentar novas possibilidades. E quando a gente não está pronto para novas possibilidades, a gente entra num campo chamado omissão. Eu sou omisso. Por que a gente não se veste de palhaço? E encara novas frentes. Dias melhores, irmãos, só é possível quando a gente sai dos lugarzinhos que a gente entende como seguro. Não há dias melhores quando a gente continua nas nossas seguranças. Não há. Há comodismo.
Eu fico muito preocupado com pais que ensinam os seus filhos que eles são o porto seguro. Vão adoecer esses filhos um tanto, que eu espero que não paguem preços tão elevados amanhã. Mas nenhum pai é porto seguro para filho nenhum. Deveria ensinar isso para os filhos. Pais são efêmeros. Estão hoje, não estão amanhã. Estão hoje, não estão amanhã. Isso é pai? Não, isso é todo mundo. Todos nós. O Evangelho, onde você está, não dá peixe. E não está dando peixe porque você está nos mesmos lugares de sempre. A gente precisa enfrentar novos mares. E tem pessoas que acreditam que isso é mudar de endereço. Deixa eu só te dizer uma coisa, isso não é mudar de endereço. Tanto é que você já pode ter mudado de endereço várias vezes e é a mesma pessoa. Porque não é mudar de endereço. É mudar postura, de dentro para fora. Mudar o casamento sem posturas novas é uma piada. Querer os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas é uma coisa ilógica. Se eu faço sempre as mesmas coisas, eu sempre terei os mesmos resultados. Eu acredito num novo dia, eu acredito que nós temos muitas possibilidades pela frente. Nesse ponto, já que nós temos novas oportunidades, deixa eu lhe dizer um segredo. Não dê oportunidade para Deus. Tipo assim, não dê alternativa para Deus. Desculpe, é melhor. Nunca diga para Deus que Ele tem uma saída. Nunca diga para Deus que Ele tem uma alternativa, que para dar certo é isso aqui. Nunca diga para Deus que as coisas só vão dar certo se for em Brasília. Nunca diga para Deus que as coisas só vão dar certo se for em Estados Unidos. Nunca diga para o Senhor que as coisas só vão dar certo se for em Fortaleza. Nunca diga, não dê alternativas para o Senhor. Não dê alternativas. Isso não vai lhe fazer bem. Por quê? Porque você vai configurar todas as suas decisões para essa alternativa que você construiu e deu para Deus. Não dê alternativa para Deus. Porque você vai cair na tentação de fazer do seu jeito. A gente não dá alternativas. A gente enfrenta novas possibilidades. Senhor, o que é para fazer? Entre no mesmo barco, volte para o mesmo mar e você vai ver os resultados diferentes. A gente não dá alternativas. Eu quero que os peixes caiam. Não dê alternativas. Porque a gente vai cegar. E a gente nunca vai ser feliz nos locais aonde o Senhor nos levou. Nunca vai dar peixe. Porque a gente deu alternativas para o Senhor. Entendeu, gente? Não dê alternativa para Deus, não. Lembra do cara que estava orando, pedindo para casar? Só para quebrar um gelinho na mensagem. O cara estava orando, ele fez um pacto com Deus. Vai orar. Na hora da igreja, ele chegou primeiro antes de todo mundo. Essa é bem conhecida, vocês fazem a cara de quem nunca ouviu. Então, o cara veio, estava 30 e poucos anos, já perto dos 40, querendo casar, tinha que casar. Aí ele orou e disse: Deus, a primeira mulher que entrar na igreja vai ser minha esposa. Esse negócio não dá certo. Você não dá alternativa para Deus, filho. Você não tem esse controle. Seria muito joia. Aí o cara chegou às 6h30, abriu junto com o zelador, entrou, veio para o banco da frente e começou a orar. E já agradecendo pela mulher que Deus, claro, ia trazer para ele. Entrou uma viúva, 74 anos. O que ele disse para Deus é: Deus, eu estou falando sério. Você está pensando que eu estou brincando, Senhor? Eu te dou uma alternativa e o Senhor não abraça? Dê alternativa para o Senhor e veja o que você vai fazer. Você vai vir, você vai orar, e sempre em torno da sua alternativa. A primeira que entrar vai ser minha esposa. Aí tipo assim, não pode ser a segunda, meu filho? Não, tem que ser a primeira. Quero encerrar. O outro princípio que eu tiro dessa pesca: você nunca mais estará sozinho. Há responsabilidades, há possibilidades e há companhia. Você nunca mais vai estar só. Vamos entrar de novo no mar, só que agora comigo. Vamos voltar de novo para a sua realidade e vamos às águas mais profundas, só que agora eu estou no barco. Antes eram vocês, eu sei que sozinho é complicado, é um inferno. Mas comigo,
você nunca mais vai estar só. Nós vamos enfrentar os mares da vida juntos agora. A gente vai fazer as nossas travessias juntos. Eu nunca mais vou soltar sua mão. Você nunca mais estará sozinho. Você nunca mais entrará em mar nenhum sem mim. Você sempre estará comigo e eu sempre estarei com você. Sempre. E quando acontece a pesca maravilhosa, Pedro diz assim: Senhor, afaste de mim porque eu sou pecador. Não está na Bíblia, mas o que o Senhor respondeu foi: jamais. Jamais eu vou me afastar de você. Jamais. Venha comigo, Pedro, porque antes você era pescador de peixes, agora você vai ser pescador de homens. E o Pedro deixa tudo. Talvez os peixes que pegou, porque os peixes não faziam mais sentido. Viu como é extraordinário o Evangelho? O peixe não faz mais sentido. Conhecer esse homem faz com que barco, peixe, prosperidade não faça mais sentido. Não tem mais sentido tanto peixe e deixar esse homem ir embora. Não faz sentido ter agora peixe para fazer negócio e comprar mais barcos. Chamar os meus sócios e aumentar a empresa. Não faz sentido e deixar esse homem ir embora. Esse homem não pode ir embora. Senhor, afaste-se de mim porque eu sou pecador? A resposta não, Pedro. É exatamente você que eu estou procurando. São exatamente os fracassados, exatamente aqueles que não deram em nada, aqueles que não pegaram nada, aqueles que estão com mãos livres, aqueles que não têm o que me dar. É exatamente esses, o que passaram o dia todo no sol escaldante, já tentaram de todo jeito, já tentaram de todas as formas e nunca dá resultado algum. Pedro, eu vim para os cansados, Pedro. Eu vim para os sobrecarregados, Pedro. Eu vim exatamente para você. Então eu jamais vou me separar de você. Jamais. Que bom que você falou isso, porque você reconhece a minha santidade e o seu estado pecaminoso. Mas aí está agora a porta que se abriu para você ser meu discípulo. Mas a resposta que eu tenho para te dar é que nunca, jamais eu vou deixar você. A gente não sabe andar com o Senhor, parece que a gente perdeu o jeito. Parece que a gente perdeu o jeito de andar com esse que vale a pena. Parece que a gente está muito pegado com peixe. Parece que a gente está muito focado em comprar novos barcos. Parece que o Senhor se tornou aquele que enche o barco de peixe, só isso, só isso. O Senhor se tornou aquele homem que às vezes não faz nem tanta falta mais. A gente entra nos nossos mares, confiando nos nossos GPS, nos cursos, nos motores potentes da arrogância. Parece que a gente perdeu a bênção de experimentar o vento do Espírito soprando. A gente mecanizou demais. A gente plastificou demais o Evangelho. O Evangelho se tornou muito mecânico, muito previsível, muito lógico, muito matemático e muito sem significado. Porque o vento do Espírito não sopra mais. Mas a gente entra nos mares com os nossos motores. Não precisa mais da dependência dele. A gente tem GPS. Não precisa mais de Bíblia. A gente já sabe. A gente lê autoajuda. A gente já sabe se ajudar a nós mesmos. Entendeu como é que é assim? O que eu leio para mim já basta. Eu não estou mais para o outro nem pelo outro. Eu não estou mais para pescar pessoas. Eu estou para me dar bem. A gente perdeu a noção do que é o cristianismo. C.S. Lewis, o homem que escreveu as Crônicas de Nárnia, num dos seus livros ele disse: se você procura algo para te tornar confortável e próspero, eu não te sugiro o cristianismo. Se você escolhe ou está à procura de algo que lhe torne confortável e próspero, o cristianismo não é uma boa pedida. Porque o cristianismo é deixar tudo o que tem e se vestir de palhaço e ir atrás de crianças que estão sendo capturadas por traficantes. Nós temos um sonho como igreja. Essa igreja está de portas abertas para que a comunidade entre aqui. Esse prédio não existe para a gente fazer culto para crente. Esse prédio existe para glorificar o nome do Senhor,
para pessoas entrarem e saírem daqui. E que esta comunidade sinta muita falta da gente no dia que a gente sair daqui. Esta igreja ela não pode passar por aqui e não fazer falta. Essa igreja tem que passar por aqui e fazer muita diferença. Eu não acredito que nós acertamos se perguntássemos a essa comunidade e eles respondessem que eles prefeririam que aqui fosse uma academia, ou que aqui fosse um supermercado, ou que aqui fosse clínicas de atendimento médico. O meu sonho é um dia perguntarmos a essa comunidade e elas disserem, essa igreja jamais pode sair daí, ela faz diferença aqui. Está vendo essa criança? Os traficantes iam pegar. Esta igreja acolheu e começou a ensinar jiu-jitsu. Está vendo essa menina? Essa menina, os pais são divorciados. Ela estava com muita raiva da vida. O pessoal dessa igreja montou um cursinho de balé aqui. E essa menina aprendeu a falar de Jesus. E essa menina hoje é uma mãe que glorifica o nome do Senhor. Está vendo aquele jovem? Aquele jovem era um caso perdido. Ele veio estudar música aqui com a gente. E conheceu os professores, conheceu a estrutura. Um dia veio assistir o culto. Entregou a vida ao Senhor Jesus. E deixou todas as suas redes para seguir ao Redentor da sua alma. Coisas que a gente não ia alcançar com cultos. Mas alcança se vestindo de palhaço e indo até lá. A gente vai e volta. Vai e volta. Essa é a dinâmica da igreja. Deus está lhe chamando para um novo tempo, meu irmão. Deus está lhe chamando para um novo tempo, minha irmã. Eu estou cansado de mimar crente. Eu estou cansado de adular crente. A gente precisa dar as mãos e ir em águas profundas. A gente precisa aprender juntos a resolver os nossos dramas e revelar as nossas tramas. A gente precisa seriamente juntos orar e entregar os nossos barcos e redes e seguir a um Jesus de uma forma mais integral. Tantos dons tem aqui, tantos talentos tem aqui, que essa igreja faça muita diferença no DF. Um homem vestido de palhaço fundou uma igreja na periferia de BH. Um homem enviado pelo Senhor mudou a história do mundo, chamado Paulo. Você pode ser uma pessoa que vai fazer muita diferença. O caso é que a gente não está fazendo diferença nem na nossa família. A gente não está fazendo diferença nem aonde trabalhamos. A gente não faz diferença nem nas pessoas com quem nós nos relacionamos. A gente perdeu a noção do que é cristianismo. Vinde, eu vou fazer de você um pescador de homens. Nós vamos entrar no inferno juntos. Por mais que tranquem as portas, elas não vão resistir ao poder da minha igreja. Nós vamos tirar pessoas do inferno e nós vamos levar para a glória. E assim nós vamos ter significado de vida e por que vivemos. Vamos para águas mais fundas. O Senhor nos chama. E deixemos nossas redes para segui-lo. Responsabilidades é nossa. As possibilidades são inúmeras. E andar sozinho nunca mais. Nunca mais. Vamos orar. Não temos palavras, Senhor, diante de verdades da Tua palavra, a não ser nos humilharmos e reconhecermos que estamos distante do que devemos ser. Senhor, nos ajude para entrar de volta em nossos barcos e voltar a acreditar em Ti. Que as coisas conosco caminhem de uma forma plena, poderosa e absoluta em Ti. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, para que os nossos barcos eles sejam de volta ao mar. Que a gente assuma as nossas responsabilidades como pessoas, como cônjuges, como filhos, como pais, como crentes. Senhor, nos tire dos lugares da covardia. Nos tire das nossas desculpas esfarrapadas que a gente dá um para o outro, mas não consegue dizer isso para o Senhor, porque o Senhor não aceitaria. Leve-nos a um local mais além, leve-nos a águas profundas. Senhor, que acabe o nosso joguinho emocional.
os nossos joguinhos de chantagem por causa da nossa mágoa, do nosso rancor, dos nossos ressentimentos. Nós queremos voltar a ser pescadores de homens. Nós queremos experimentar um vento novo soprando na nossa vida. A gente quer sair, ó Deus, dos lugares de morte. Nós queremos sair do campo da arrogância de dar alternativas para Ti. Nós queremos que a nossa vida de novo seja uma página em branco. Que o Senhor escreva aquilo que o Senhor quiser da gente. Pra gente. E apesar da gente. Obrigado porque hoje o nosso desejo era sair daqui dizendo que nós não merecíamos o Senhor. Obrigado porque hoje o nosso desejo era sairmos daqui nos sentindo inadequados diante de tanta santidade. Mas obrigado pelo Teu abraço hoje à noite nesse lugar. O nosso desejo era dizer, não, Senhor, procura outro porque eu sou muito pecador. Mas obrigado porque hoje o Senhor nos disse que somos nós as pessoas que o Senhor procura. Que haja conversões nesse auditório, que haja reconciliações nesse auditório. Que haja vidas transformadas nesse lugar. Que hajam pessoas sendo pescadas aqui hoje e se tornando pescadores de outros. Esse agir é Teu, esse poder é Teu e esse movimento é Teu. Rogamos que o Senhor nos visite, para que essa igreja seja uma comunidade poderosa, vestidas de palhaços com apitos e pirulitos, retirando crianças das garras do tráfico, mas também trazendo traficantes juntos, para que eles conheçam a glória, a graça de um Deus vivo. Pai, em nome de Jesus, erga-nos, não para bater panelas em janelas, mas erga-nos para doar sangue. Erga-nos, ó Deus, para testemunhar da Tua palavra onde nós estivermos. Erga-nos com uma postura diferente diante dos currais que não tem mais gado. Erga-nos numa postura diferente quando nós olharmos para as nossas plantações e tivermos perda total. Erga-nos com uma postura diferente, ó Deus, quando os nossos patrimônios deu falência. Para que nós aprendamos que nós não somos uma empresa, que nós não somos um curral, que nós não somos uma plantação. Nós somos alguém que é amado, completo, pleno em Jesus. Que mesmo que a figueira não floresça, que mesmo que não tenha o pão amanhã para comprarmos, nós somos problemas Teu. Nós somos responsabilidade Tua. Porque nós entramos no barco contigo. E o Senhor agora está conosco. E o Senhor estando conosco, nós temos absolutamente tudo do que precisamos. Nos faça ter de novo essa mentalidade. Nos faça ter de novo essa mentalidade de que o Senhor é suficiente para nós. Suficiente. Perdoe-nos, porque muitas pessoas ocuparam o Teu lugar e coisas ocuparam tronos que eram Teus. Nos perdoe. Hoje a gente quer voltar de novo para o local onde nós não deveríamos ter saído. E assim nós podemos abrir mão de redes e barcos, peixes e sucesso, para seguirmos um Jesus que vale a pena morrer por Ele. Enquanto a igreja ora, existe alguém nesse auditório que gostaria de entregar a sua vida a Jesus?